Peço que você abra sua Bíblia em Salmos. Nós vamos ler o capítulo 1. Nós vamos fazer uma pausa no estudo do livro de Efésios. O pastor Alfredo ele está numa conferência em Rondônia. Então, hoje vamos meditar, pela graça do Senhor, no Salmo 1. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, nós tivemos, poucas semanas atrás, a Conferência da Fé Reformada. Foi um momento muito proveitoso, muito edificante. Nós recebemos aqui em nosso estado, para essa conferência, o Dr. Joel Bick, autor de muitos livros, da doutrina reformada e de tantos outros assuntos sobre esse ângulo, da teologia reformada. E foi um momento muito edificante, para todos que puderam participar desse evento. E uma das coisas que o Dr. Joel Bick trouxe em uma das suas palestras que me chamou muita atenção foi como os reformadores, os puritanos, eles meditavam na palavra do Senhor. Então, no seu momento particular, na sua devocional que eles faziam diante do Senhor, mas também no seu momento de culto doméstico que eles faziam todos os dias com as suas famílias, eles procuravam meditar profundamente na palavra do Senhor. E muitas vezes eles pegavam textos bíblicos, então eles separavam para ler e meditar versículo por versículo. E muitas vezes eles passavam semanas meditando no mesmo versículo. Então, tamanha a profundidade que a palavra de Deus nos traz, que o Espírito Santo nos dirige para nós podermos compreender a sua palavra. Isso me chamou muita atenção. Me chamou atenção para a forma como nós fazemos a nossa leitura da palavra de Deus. De que forma nós lemos a palavra de Deus. O quanto este livro que nós temos, que você tem aí na sua mão, ele é importante para você. Ele é importante para a sua família. Que diferença este livro, que diferença a palavra do Senhor está fazendo para você e para a sua família. Então, eu gostaria de poder, nessa exposição do livro de Salmos, esse Salmo 1, me ater mais no versículo 2. Nós vamos ver, enfim, todo esse Salmo, mas eu gostaria de dar uma ênfase especial ao versículo 2. E eu vou lê-lo novamente, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita de dia e de noite. Bom, esse salmo ele está estruturado de uma forma que aquilo que o salmista está querendo nos dizer, a mensagem que ele quer transmitir para nós, a ênfase está nesse versículo 2. Então, no versículo 1, ele começa dizendo, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
E bem-aventurado nós podemos compreender como feliz, é sinônimo de feliz, mas mais do que isso. É mais enfático do que ser feliz. É ser alguém que desfruta do favor e da graça especiais de Deus. E esse homem bem-aventurado aqui, ele é retratado por aquilo que ele deve evitar. Então, esse homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele evita esse conselho dos ímpios, ele evita esse caminho dos pecadores e ele evita estar junto dos escarnecedores. Então, ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Aqui, o homem justo, ele é definido por aquilo que ele evita. Mas se ele evita esses comportamentos, essas atitudes, esses pensamentos, essas companhias, o que esse homem deve fazer então? Quais devem ser as suas atitudes? Quais devem ser os seus comportamentos? Então nós temos o versículo 2, que é ele que dita a conduta desse homem justo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse versículo 2 responde isso. O homem justo é descrito como aquele que ama a lei do Senhor. Ele tem prazer nessa lei do Senhor, ele tem prazer em meditar na lei do Senhor. Ele se deleita toda vez que ele abre as Escrituras para poder ler. Então, ele lê, ele medita, ele compreende. O Espírito Santo de Deus o dirige naquela leitura. E aí nós temos que fazer essas perguntas para nós. Como tem sido a nossa leitura da Bíblia? Como é que ela é para nós? Ela é enfadonha? Ela é chata? Ela é entediante? Quando nós lemos a Bíblia para os nossos filhos, eu espero que os irmãos façam isso em suas casas com seus filhos, né, com a sua esposa. Como tem sido essa leitura para eles? Como você transmite para eles que é essa leitura da palavra do Senhor para você? Então, a forma que nós encaramos isso, a leitura da palavra do Senhor, é um bom termômetro do nosso amor para com Deus. É algo que nos deve levar a refletir. A cosmovisão do cristão, ela é moldada pela Bíblia. Ela é moldada por como nós enxergamos o mundo através do que a Bíblia revela para nós, né? Então, nós passamos a enxergar as coisas, as situações que acontecem na nossa vida, dia após dia, à luz da palavra de Deus. É ela que tem sido a sua cosmovisão, que tem sido a sua direção para a sua vida? Que a Bíblia tem sido para você? Então, a forma como você enxerga a Bíblia, ela fala muito sobre você, sobre a sua cosmovisão. Então, quando você não se enxerga parte daquela narrativa que você está lendo, você não entendeu ser pertencente a ela. E aí, eu gostaria de poder enfatizar alguns aspectos dessa leitura que nós fazemos da palavra do Senhor. Então, quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis, uma narrativa bíblica, uma história que a Bíblia está nos contando, né, nós nos identificamos com ela, nós nos identificamos com aqueles personagens ali que a Bíblia está contando aquela história. Então, por exemplo, as atitudes de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando nós lemos ali, nós não nos identificamos, nós não nos vemos fazendo algumas das suas atitudes. Nós precisamos parar para pensar nisso. Às vezes a gente não se vê em alguns daqueles pecados que aqueles homens praticaram. Então veja, a Bíblia é um livro que eu considero assim muito honesto. Ela conta a história de homens que foram usados por Deus, sim, mulheres usadas por Deus, sim, mas a Bíblia não esconde os seus pecados, não esconde os seus defeitos. E por que aprove o Senhor fazer assim? Ele aprove fazer isso para nos ensinar, para que a gente pudesse ver que nós somos tão pecadores quanto esses homens, que Deus usa pecadores, homens, mulheres pecadoras, para fazer a sua vontade, para manifestar a sua vontade a nós, para dirigir a sua igreja, para nos conduzir para mais perto dele, enfim, para nos revelar Cristo a nós, a nossas famílias. Então, essa leitura que nós fazemos da palavra do Senhor, ela tem que ser uma leitura contemplativa.
né, enfim, as famílias educadoras que nós temos aqui na nossa igreja, os pais entendem muito isso, né? A questão da contemplação numa leitura, a questão de você poder usar o seu imaginário. Então, quando você lê uma daquelas histórias bíblicas, por exemplo, de Reis e Crônicas, todas aquelas batalhas que o povo de Deus travou, você se enxerga ali nelas, você consegue se imaginar ali, vendo aquilo que está sendo retratado. Quando nós vamos ali, por exemplo, para o Novo Testamento, Jesus realizando ali uma cura, Jesus ressuscitando Lázaro, você não consegue se imaginar ali no meio daquela multidão, vendo Lázaro saindo ali daquele túmulo, vendo e se maravilhando no milagre de Deus. Ou então, quando nós temos ali o nosso Senhor Jesus pregado ali naquela cruz, como você se imagina, em que lugar você estaria ali? Certamente nós estaríamos como aqueles discípulos que abandonaram o nosso Senhor e Mestre. E nessa leitura nós temos que lembrar e sentir aquilo que a palavra de Deus quer que nós sintamos, que nós compreendamos. A visão que nós devemos ter da Bíblia também deve ser de pertencimento. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos entender que essa história, aquilo que está revelado é para nós, e essa história é a nossa história também. Nós pertencemos a um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, conforme nos afirma Pedro em 1 Pedro 2,9. Então, como nós temos aprendido, não há dois povos, não há duas igrejas, há somente um povo. Há uma igreja, uma única igreja. Ela começou lá no Jardim do Éden e continua até os dias de hoje. Então, essa história, a revelação da redenção de Deus para a humanidade é a nossa história. É a história do nosso povo, não é a história do povo hebreu que viveu ali na Palestina tanto tempo atrás. Não é a nossa história. Pertencemos a esse mesmo povo. Temos o mesmo Deus que teve Abraão, Isaque e Jacó. Pregamos o mesmo evangelho que foi pregado por Paulo, Timóteo, Pedro, enfim. Nós devemos nos identificar com este povo, com a pregação dessa palavra que nós temos em mãos. Então você, todos nós fazemos parte dessa igreja. E tudo o que está escrito a respeito dela nos pertence e é de nosso total interesse. Um outro aspecto que nós devemos ter, irmãos, para a nossa vida a respeito da palavra do Senhor, é que a Bíblia deve ser autoridade para nós em tudo. Então, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que a Bíblia nos revela, todas as ordenanças, os mandamentos, os estatutos, os juízos do Senhor, eles devem ser observados, eles devem ser cridos, eles devem ser vividos por nós. A palavra do Senhor ela deve estar presente e deve pautar todas as nossas atitudes em todas as esferas da nossa vida. E aí vem aquela nossa reflexão que nós precisamos fazer. Nós obedecemos a Deus em tudo ou só naquilo que é conveniente para nós? Eu creio em tudo que está aqui neste livro ou só parte dele, só aquilo que é conveniente para mim? 2 Timóteo 3, de 16 a 17, nos diz o seguinte: toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos a vontade de Deus revelada para nós. A palavra de Deus nos dirige em tudo aquilo que nós precisamos. Nós podemos recorrer a ela e encontrar tudo aquilo que precisamos para as nossas vidas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Podemos correr para a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda, podemos compreendê-la. Irmãos, o texto do Salmo, versículo 2, ele nos fala de prazer, de deleite na lei do Senhor.
Provavelmente o autor desse Salmo primeiro é Davi. E Davi foi alguém que escreveu muito a respeito da palavra do Senhor. Temos vários e vários textos a respeito da palavra do Senhor, escrita não somente por Davi, enfim, por tantos outros, Salomão. Mas Davi, no Salmo 119, ele escreveu aquele salmo que é também o capítulo mais longo da palavra de Deus. E é um texto dedicado à excelência da lei divina. No Salmo 119, por exemplo, nós encontramos no versículo 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No versículos 97 a 101, nós encontramos versículos que falam de ser mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito na lei do Senhor. No versículo 105, nós encontramos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, olha só a excelência, a preciosidade que é a palavra de Deus para nós. Salmo 19, de 7 a 11, nos diz o seguinte, também um salmo de Davi. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então nós devemos nos deleitar na palavra do Senhor. E devemos nos deleitar nessa palavra porque nós sabemos que ela é a palavra do nosso Deus, é uma palavra viva. É uma palavra que ela é eficaz. É a palavra de Deus para nós. Não é um texto qualquer escrito por algum sábio desse mundo, mas não é a palavra do nosso Deus, que foi revelada para nós. Então, essa palavra tem como destinatário justamente nós, você que está aqui. E quando nós passamos a ler aquilo que Deus tem para nós, que coisas maravilhosas, que coisas preciosas que nós encontramos aqui. E nós encontramos nela, por exemplo, a nossa salvação, que foi providenciada por meio de Cristo Jesus. Então, portanto, a Bíblia, ela é suficiente para nós. Não precisamos procurar outras fontes que, enfim, o mundo tenta nos impor e tantas outras coisas, outros ventos de doutrinas estranhas. Mas devemos nos debruçar para poder ler e compreender aquilo que o Senhor requer de nós. E então, compreendidos esses aspectos tão importantes da palavra do Senhor, e esse prazer que nós temos na lei do Senhor, então nós podemos compreender o restante desse salmo. Então, quando nós vemos no versículo 1, então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem que é justo, que medita na lei do Senhor, ele consegue identificar o ímpio, ele consegue identificar quem é aquele que não vai levá-lo para o bom caminho, ele consegue identificar qual conselho é bom, qual conselho é ruim. Quando você tem o seu prazer na lei do Senhor e você medita de dia e de noite, o resultado disso é o versículo 3. O resultado de um homem que tem essa vida de devoção à palavra do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, é o resultado de uma pessoa que busca conhecer a vontade de Deus e praticá-la. É o que nós estamos sempre falando aqui de ortodoxia, o estudo da palavra de Deus, e ortopraxia. Esse estudo, ele precisa se reverter em prática
na nossa vida. O solo próximo a um rio é um solo muito rico. Ele é rico em minerais, em nutrientes. Então, a imagem que o salmista nos transmite é de uma árvore frondosa, que ela é plantada ali bem perto da água do rio. Então, ela está plantada num solo rico, tem água em abundância, ela tem a luz do sol iluminando sem qualquer impedimento. Então, essa árvore tem tudo aquilo que ela precisa para poder produzir bons frutos. E aí, então, no tempo certo, essa árvore produz esses frutos. Então, um homem que conhece a vontade de Deus, ele sabe que ele não vive para si mesmo, mas ele vive para glorificar a Deus. Este é o fim principal do homem. Aquilo que nós temos aprendido nos nossos símbolos de fé, que esse é o objetivo do homem nessa vida, glorificar a Deus. E assim, tudo aquilo que esse homem faz, ele é bem-sucedido. Por que ele é bem-sucedido? Porque ele conhece a vontade de Deus, então ele age de acordo com a vontade de Deus, ele pensa de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus está guiando tudo aquilo que ele faz. Então, precisamos nos refletir sobre isso, né? Nós temos procurado conhecer a vontade de Deus, temos procurado conhecer a vontade de Deus na palavra dele, temos nos debruçado aqui diante deste livro para saber o que Deus requer de nós. Então, nós precisamos meditar nisso. E então, o versículo 4 desse salmo. Nós temos um contraste com os ímpios. Então, versículo 3, o resultado de um homem que medita na palavra de Deus e ele age de acordo com a vontade do Senhor. Mas aí, em contraste com o justo, nós temos o ímpio. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E a imagem aqui, continuando nessa imagem de árvore, de planta, então, ao contrário do justo, o ímpio é como uma planta, mas é uma planta morta, uma planta sem raízes, uma planta que ela é tão leve que o vento derruba ela e leva embora. Não há vida nessa planta. Falta vida nessa planta. Falta essa planta ser nutrida de alguma coisa. E o que falta para ela? Falta Deus, falta a palavra de Deus. Então, o justo é aquele que tem as suas raízes em Deus, na sua palavra. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É o resultado de um homem que é ímpio, que não busca ao Senhor, que despreza a palavra do Senhor. Ele não vai prevalecer no juízo de Deus quando Deus vier julgar todas as coisas por meio de Cristo. E os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Então, como resultado daquilo que eles são, das suas escolhas, do caminho que resolveram andar, os ímpios não prevalecerão no juízo de Deus, nem permanecerão na congregação dos justos. E no versículo 6, terminando, ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E percebe que a palavra caminho é repetida aqui 2 vezes. Se vemos o salmo todo 3 vezes, mas aquilo que nós vemos é a jornada de uma vida. É aquilo que o homem se propõe a fazer, é a dedicação da sua vida em algum propósito. E o propósito do justo, como nós vimos, é glorificar a Deus. E nisso ele é bem-sucedido, em fazer a vontade de Deus. Mas os ímpios, que só vivem para si mesmos, eles tendem à ruína, eles tendem à destruição, porque eles estão mortos em si mesmos, não têm raízes em Deus, por isso eles não prevalecerão no juízo de Deus. Então, irmãos, finalizando essa meditação, como nós podemos ver Cristo? O que Cristo tem a ver com esse salmo? Como nós podemos ver o nosso Senhor e Salvador em tudo aquilo que nós vimos hoje? Em primeiro lugar, Cristo é o justo por excelência. Quando nós vemos nesse salmo sendo retratado o caminho, as atitudes e aquilo que o justo faz,
Cristo é o justo por excelência. É aquele que cumpriu toda a vontade de Deus, que conhece a vontade de Deus, que transmitiu para nós a vontade de Deus. Ele é aquele cujo exemplo deve ser seguido. Cristo é aquele que também cumpriu com perfeição toda a lei de Deus. Tudo aquilo que a respeito dele estava escrito. E é graças a esse cumprimento da lei por meio de Cristo que nós recebemos a redenção pelos nossos pecados. Até hoje nós somos incapazes de obedecer fielmente este livro, a vontade de Deus que está aqui revelada para nós. Mas Cristo cumpriu tudo no nosso lugar. Por isso que nós somos aceitos por Deus. A justiça de Deus, a ira de Deus recaiu sobre ele. E por meio dele, então, nós fomos salvos, nós fomos justificados, nós nos tornamos aceitos diante de Deus. E passamos a pertencer ao seu reino, à sua família. Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. É aquele a quem nós devemos ouvir, como está em João 1:1. João 5,34 nos diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, este livro que nós temos em mãos é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo para nós, que é anunciada a nós, a redenção de Deus por meio de Cristo. Jesus nos mostra como um homem pode edificar a sua casa, como um homem pode seguir esse caminho e ser essa árvore frondosa. Então, Mateus 7, de 24 a 27, no fim do Sermão do Monte, nós temos Jesus ensinando, após ele ensinar tudo aquilo que ele ensinou ali no sermão, ele finaliza dizendo, eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, essas palavras que nós estamos ouvindo, nós devemos praticá-las, devemos colocar em prática na nossa vida, na nossa família. Ela deve ser ensinada nossas esposas, aos nossos filhos. Nos versículos 3 a 4, quando o salmista retrata a cena da árvore plantada junto à corrente de águas e o contraste com o ímpio, que parece com a palha, nós somos remetidos também a uma outra imagem que o próprio Senhor Jesus, ele nos transmite. João capítulo 15, eu peço que você abra também nesse texto. Nós vamos ler do versículo 8. O Senhor Jesus, ele nos fala da videira verdadeira. João 15, versículos 1 a 8. Diz assim, palavras do Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Então, como esse texto, essas palavras de Jesus, elas se aplicam, elas casam muito bem com o salmo que nós vimos. Cristo é a nossa fonte, de onde brota a água que precisamos, que mata a nossa sede. Ele é o pão vivo que desce do céu, que alimenta a nossa alma. Como ele mesmo diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é essa videira maravilhosa em que nós estamos e fomos ali inseridos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele mesmo, graças ao nosso Deus e Pai. Quando o salmista fala no versículo 5 do caminho do justo, do caminho do ímpio, nós nos lembramos que Cristo é o caminho. João 14,6 nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém. Cristo é o caminho que nós devemos seguir para nós estarmos cada vez mais próximos do Pai. Cristo é o caminho, Cristo é quem nos salva, Cristo que nos salva, Cristo é aquele que nos traz para a congregação dos justos. Cristo é aquele que nos levará até o céu, nosso encontro finalmente com Ele, com o Pai, com todos os nossos irmãos que lá já estão. Então, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós nos encontraremos com Ele lá no céu também. Amém? Irmãos, tenho aqui algumas aplicações para a nossa reflexão, não somente hoje, mas durante a semana. Qual é a importância que a palavra de Deus ela possui na nossa vida? O quão importante é este livro para você? O quão precioso esse livro é para você? Eu lembro de uma história que o nosso pastor contou aqui, quando ele foi missionário na África. Então, ele estava ali uma comunidade indígena ali, no meio da África. Então, passados alguns anos, a Bíblia foi finalmente traduzida para a linguagem daquele povo, onde ele estava ali trabalhando. E aí, então, eles realizaram ali um culto, né, para poder apresentar ali a Bíblia àquela comunidade, né? Muitos ali já haviam sido salvos, graças a Deus. E foi muito interessante quando a Bíblia saiu das mãos dos missionários, daqueles que haviam preparado, e foi para a mão daquele povo, né? Então, o líder daquele povo, quando foi pegar a palavra, a Bíblia, ali já escrita na língua deles, ele pegou com todo cuidado, como se fosse algo muito frágil, que se caísse, quebrasse. E todo o povo estava ali apreensivo e feliz ao mesmo tempo de poder ver ali que eles tinham em suas mãos a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, traduzida e escrita na linguagem deles. A Bíblia é assim também para você? É preciosa assim para você a esse ponto, a esse nível? Nós precisamos refletir sobre isso, sobre a importância de Deus para nós, da palavra de Deus para nós. Em segundo lugar, nós devemos crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. O texto que nós lemos de Salmo começa dizendo: bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, muito mais do que feliz. Quando a palavra de Deus nos diz que feliz é o homem, você crê nisso? Quando a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de Deus, você crê nisso? Isso é uma verdade para você?
Você crê que você pode ser feliz também sendo assim, como a palavra de Deus nos diz? Nós devemos crer naquilo que a palavra está nos dizendo, está nos afirmando. Então, como está a nossa fé nas Escrituras? Nós cremos e fazemos somente aquilo que é conveniente para nós? Outros textos nós ignoramos, deixamos de lado? Então, precisamos meditar nisso e precisamos crer em tudo, do início ao fim, tudo aquilo que a Bíblia fala para nós. Como nós temos lido a palavra do Senhor? De que forma nós temos lido a palavra do Senhor? A pergunta 157 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte: como a palavra de Deus deve ser lida? Como ela deve ser lida? As Santas Escrituras devem ser lidas com alta e reverente consideração, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las. Com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação própria e oração. Dessa forma, irmãos, que nós devemos ler e meditar na palavra de Deus. Terceiro, nós estamos nos deleitando na palavra do Senhor, nós estamos tendo um tempo de qualidade diante da Bíblia. A Bíblia é para nós mais doce do que o mel e mais destilar do que os favos. Então, quando nós vamos ali fazer a nossa devocional, nós fazemos ali como se fosse cumprir um requisito do dia, como trabalhar, ir no médico, visitar um cliente, enfim. Nós temos prazer em ler naquele tempo de meditação da palavra do Senhor. Nós precisamos refletir nessas atitudes que nós temos com relação à palavra de Deus. Nós estamos ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos. Veja que essa palavra que nós lemos, que nós aprendemos, ela tem que estar primeiramente em nós, para depois nós podermos transmitir para os nossos filhos. E é isso que está no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Você pode abrir também comigo, por favor? É o último texto que nós vamos ler nesta noite. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. E diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Atenção a isso. Primeiramente no teu coração. Depois, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus tem que estar primeiramente em nosso coração, para que nós possamos transmiti-la para nossa esposa, para os nossos filhos, e veja como tem que ser essa nossa vida de devoção em família,
ao nosso Deus e nós aprendemos os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos. Nossa casa, nossa família tem que estar saturada da palavra de Deus. Seria muito bom se nós tivéssemos ali versículos bíblicos, né, impressos e colados ali na parede, na porta da geladeira, na nossa porta, para que nós possamos estar constantemente diante da palavra do Senhor, sendo expostos à palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós e para os nossos filhos. E nós vamos ver como é bom isso, como é bom essa palavra viva do nosso Deus agindo no nosso meio e corrigindo as nossas atitudes e dos nossos filhos e nos levando para mais perto dele, para nos conformar nossa mente, para nós nos parecermos cada vez mais com seu Filho, Cristo Jesus. Então a Ele, ao nosso Deus, a sua santa palavra, né? Louvado seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Quero aqui convidar o presbítero Natanael, se ele estiver presente, para ele vir aqui e fazer a oração final, para nós encerrarmos aqui a nossa meditação. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta palavra que o Senhor nos trouxe através do teu servo, como ela é tão poderosa, Senhor, e como fala tão fortemente aos nossos corações. Sempre que nós estamos na tua presença, o Senhor fala conosco. E nós somos gratos, ó Deus, porque nos corrigimos, o Senhor nos mostra como devemos andar, como diz a tua palavra, no Salmo 119. Tu ordenaste os teus mandamentos para que nós andássemos à risca. Quando titubeamos de um lado ou de outro, a tua palavra nos leva de volta ao teu caminho, Senhor, para cumprirmos diligentemente tudo quanto está escrito e como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos mostrou, e para que nós pudéssemos ser gratos a Ti pelo que fizeste pelas nossas vidas, e ao mesmo tempo abrimos os nossos olhos para contemplar a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua sabedoria e tudo que o Senhor exige de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre atentos à Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é o tesouro das nossas vidas. Sem ela, nós não teríamos como caminhar. E por isso, neste momento, ajuda-nos em tudo, que os nossos corações estejam sempre abertos para receber a Tua palavra. Nossos ouvidos estejam atentos para atender a tudo aquilo que o Senhor conclama nas nossas vidas, para que possamos ser diante de Ti, não pelos nossos próprios méritos, mas de acordo com o Teu bem-querer para conosco, sermos bem-aventurados, andando no caminho do Senhor, andando na Tua palavra e dando frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Te agradecemos pela vida do Teu servo que aqui falou esta palavra para nós e que o Teu Espírito Santo complete na vida de cada um de nós aquilo que falta em nós, que possamos ser agradecidos, submissos e fiéis a Ti constantemente, todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos por este privilégio, Senhor, porque é privilégio ouvir a Tua palavra. É privilégio recebermos diretamente de Ti aquilo que o Senhor deixou para a nossa vida, para a caminhada cristã. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e lembramos que tudo isto foi através de Cristo que fez aqui o trabalho que Deus determinara, cumprindo a sua obra sobre nós e nos transformando em pessoas que pudessem ser seus filhos, sempre louvando e bendizendo o teu santo nome. Graças te damos por tudo, Senhor, e por isso te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho amado.
Amém.